Hoje tem Atlético Mineiro e Fluminense no Mineirão, lá em Belo Horizonte. Fluminense vai para enfim sair da zona de rebaixamento, tentar uma vitória contra um possível time misto do clube da casa. A gente precisa sair desse Z4 e a gente precisa também aproveitar essas oportunidades. Claro, não dá para dizer que mas no final das contas vai acabar sendo uma prévia do confronto das quartas de final da Libertadores. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Enquanto estiver rodando a vinheta, confere se você é inscrito aqui no Raiz Tricolor. Se não for, se inscreve e ativa o sininho. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para este vídeo. Fluminense e Atlético Mineiro acontece hoje às 9 da noite no estádio do Mineirão. Não será na Arena MRV, tá? Como era previsto por conta do gramado. O Atlético Mineiro teve que mudar, inclusive a Conmebol vai ter que fazer uma vistoria por lá para saber se o gramado da Arena MRV tem condições de receber o jogo da Libertadores, hein? Pode ser que o jogo vá para o Mineirão mesmo. Também, né? O da Libertadores, o jogo de volta. Mas falando de Brasileirão, o jogo é às 9 da noite, transmissão do Sport TV, aquele jogo em 4K do Sport TV e do Premiere. Você sabe, 2 horas antes, você já sabe, mas não custa lembrar, que 2 horas antes, a partir das 7 da noite deste sábado, eu, Fio, Lessa e Cauã estaremos ao vivo direto do Mineirão, fazendo todas as reportagens, todo o clima de pré-jogo aqui no Raiz Tricolor, beleza? E claro, na jornada KTO 1902 também. Então vem com a gente no pré-jogo, na transmissão e no pós-jogo. Bem, esse é o jogo de número 105 entre Fluminense e Atlético Mineiro. 31 vitórias, 31 empates, 42 derrotas. Nosso histórico contra eles não tá muito bom não, né? Bem, mas o momento não é de falar de histórico, né? O momento é de falar de presencial. O Fluminense joga nesse jogo, né? Entra nesse jogo do Campeonato Brasileiro em 18º. Ah, Gabriel, tem jogo a menos, mas a gente tem jogo a menos, mas o Cuiabá tem jogo a menos do que o jogo a menos que a gente tem. Não importa. O fato é que com uma vitória o Fluminense dorme fora do Z4, pelo menos. A gente estava precisando, ou melhor, estamos ainda, né? Precisando de um final de semana de paz. A gente está precisando de uma rodada, finalizar uma rodada. Eu vim para cá fazer o resumão e falar, olha gente, que beleza, hein? Não estamos no Z4 do Brasileirão. É disso que a gente está precisando. A gente se afundou na lanterna do campeonato há já um bom tempo. Se eu não me engano, desde o jogo contra o Atlético Goianiense, a gente está no Z4. Se bobear até antes ali, se você considerar os jogos lá de trás, adiados, mesmo eles já tendo sido realizados, né? O Fluminense está no Z4 mais ou menos desde a 8ª rodada. Então é muito tempo, é um turno inteiro. E isso antes da 8ª rodada a gente tinha já habitado ali o Z4 também. É um campeonato inteiro na parte de baixo, é isso. Diria até que, considerando o campeonato inteiro, a gente não terminou uma rodada na parte de cima da tabela. A gente não consegue emplacar, ou melhor, até conseguiu emplacar vitórias seguidas, né? Só que quando a gente já estava num cenário desolador, ou devastador, como diz o Vilela, né? A gente emplacou vitórias seguidas e continuou na parte de baixo, continuou do Z4. Hoje a gente tem uma chance e a gente precisa disso, tá? A nossa sequência no Campeonato Brasileiro, ela é uma sequência chatinha, né? É uma sequência que vai ter o São Paulo em casa, mas vai ter o Juventude fora. Juventude é um time de meio de tabela para baixo, mas é fora de casa, em Caxias. A gente perdeu lá, inclusive, na Copa do Brasil. A gente vai ter o Atlético Mineiro, de novo pela Libertadores, imprensando um jogo contra o líder do campeonato atualmente, que é o Botafogo, né? Se você considerar ali, não considerar os jogos a menos, né? O Botafogo hoje é o líder, o Fortaleza pode vir a ser porque tem jogo a menos. Aí a gente vai ter o Atlético Goianiense fora. A gente não tem aquele jogo que você fala bem assim, ó, aqui ó, é o que o pessoal chama de conta de luz, né? Que eu chamo aqui de vez em quando também. Que é aquela conta obrigatória de você pagar, né? Que é a primeira conta, você recebeu, você tem que pagar essa, não pode ficar sem luz em casa. A gente não tem esses jogos. Então, o jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo que se mostra importante na nossa retomada. Obviamente que eu também não vou ignorar o fato de que na minha classificação planejada, o jogo de hoje consta como derrota. Tá? Para quem não sabe o que é classificação planejada, eu planejei o Campeonato Brasileiro com pontos suficientes para a gente escapar
ganhando o Atlético Goianiense fora, o Juventude fora, ganhando o Grêmio em casa. E alguns jogos eu descarte. O que vier é lucro. E o de hoje, perdão pelo barulhinho do WhatsApp, tá se tornando constante demais. O de hoje é o tipo de jogo que tá no descarte. O que vier é lucro. Então, se perder, não, desespero total, não. Também não tô nessa. Aí a gente vai avaliar em campo. Mas é fato, como eu já falei, de que o jogo de hoje se tornou muito importante pra gente conseguir respirar. Ganhar o Atlético Mineiro fora de casa é um feito, sim, dentro desse campeonato. É sim um mérito que a gente pode ter dentro do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro hoje, dentro do Brasileirão, é o 8º colocado. É um dos times que está nas quartas da Libertadores como nós, mas também dentro do Campeonato Brasileiro tem um desempenho bom. E dentro do Campeonato Brasileiro, considerando apenas os jogos em casa, se considerar o ano inteiro, o Atlético só perdeu 3 jogos em casa. Se considerar... Eita, derrubei. Se considerar o Campeonato Brasileiro, de 11 jogos em casa, o Atlético só perdeu 2. Perdeu pro Palmeiras, foi um 4-0 alucinante ali, mas perdeu pro Palmeiras, que é um dos times mais fortes do Brasil, e pro Flamengo, que também é um dos times mais fortes do Brasil. Então, a gente tá indo pra lá numa missão complicada. Como que a gente vai conseguir vencer esse jogo? Aí, meu amigo, a gente fala agora no Bola em Campo. Bem, vamos lá. Bola em Campo, onde a gente fala sobre as escalações. Eu vou botar as prováveis escalações aí na tela. Vocês vão perceber de cara, antes até de eu falar da escalação do Fluminense, que a escalação do Atlético Mineiro está com o seu time titular, né? Ou se você não conhece muito do Atlético Mineiro, né? Então você não percebeu isso. Mas sim, o Atlético Mineiro está com a sua equipe titular aí aparecendo. Porém, é possível, eu diria até provável, que o Gabriel Milito, treinador do Atlético Mineiro, poupe algumas peças, porque o Atlético Mineiro tem no meio de semana um jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O Fluminense foi eliminado para o Juventude, o Atlético segue na competição e tem mata-mata no meio de semana quando o Fluminense folga. Então pode ser que ele poupe alguns jogadores. Você não está vendo o Hulk, porque o Hulk está lesionado. E você não está vendo o Zaratio, porque o Zaratio também está lesionado, vai ter que fazer cirurgia. Esses são os dois titularíssimos aqui do Galo que estão fora. Vamos falar do Fluminense, depois a gente volta pro Atlético. Fluminense tem Fábio no gol, Guga na lateral direita. Por quê, Gabriel? Porque o Samuel Xavier está suspenso. Tomou o 3º cartão amarelo na partida anterior do Fluminense, tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Corinthians e por isso está fora dessa partida. Na zaga, o Thiago Santos e o Thiago Silva, a dupla que tem dado muito certo. O Thiago Santos aparentemente não teve nenhum problema físico, né? Foi substituído na última partida, mas agora já está 100%. Então, Guga na lateral direita e na zaga com o Thiago Silva e o Thiago Santos, mas com uma possibilidade, segundo o GE. Globo, de pingar um Felipe Melo como titular, tá? Enfim, botar aqui. É uma possível opção. Thiago Santos não preocupando, eu não vejo lógica do Felipe Melo titular, não. Mas vamos lá. Esquerdinha na lateral esquerda de volta. Depois, né, não tem muitas opções. O Fluminense, inclusive, considerando quem viajou ali, o Fluminense tem pouquíssimas opções para as laterais, né? A única opção, na verdade, dentro do elenco para jogar de lateral efetivamente com a saída do Alexander é o Felipe Andrade, que nem vinha sendo relacionado na relação final ali dos jogadores, mas viajou para BH. Então, Felipe Andrade deve ser ele o suplente, já jogou de lateral esquerdo com o Diniz também, de lateral direito. É a única opção tanto para o Guga quanto para o esquerdinho. E daí para frente, o Fluminense clássico. André Martinelli, Ganso Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. E por que eu dei essa travada no Kevin Serna? Porque talvez desses seja o que tem a sua posição mais em suspenso ali. Você tem um Isaac que contra o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo. Você tem um Keno que, enfim, é um vagalume, né? Em alguns jogos entra muito bem, em alguns jogos entra muito mal, mas é uma opção de drible, que o Mano Menezes o considera bastante. E tem o Marquinhos que voltou de lesão e ainda não recebeu tantas chances com o Mano Menezes. Então, a posição do Serna. E o Serna ainda não emplacou, né? Aquela sequência que você não tem nem o que contestar sobre ele. Ainda não. Fez boas partidas, mas não é o titularíssimo garantido. Por exemplo, não tem a sequência que o Cauã Elias teve quando assumiu a titularidade, emplacou gols em sequência e se firmou como titular. Para esse jogo, vale destacar, Germancano segue de fora,
não viajou, bem como o Marcelo também não viajou, apesar de ter sido visto em fotos do treino, treinando de chuteira já no campo, ou seja, já sim na fase de transição. Matheus Reis é a surpresa entre os relacionados, garoto, 17 anos, atacante mexicano-brasileiro, né? Que vai receber chance nessa viagem, mas o Fluminense está viajando com jogadores a mais para BH, então, enfim, pode ser que ele não fique no banco. Só para poder fechar a equipe do Atlético Mineiro, a equipe titular do Atlético Mineiro é essa daí, tá? Provável se o Milito não poupar ninguém. Everson no gol, 3 zagueiros com Saravia saindo mais pela direita, Batalha e Júnior Alonso também fechando a linha de zaga, com o Otávio e Alan Franco de volante, o meio onde seria o Zarate com o Bernard, as pontas com o Scarpa e o Arana, Scarpa como ponta direita, né, como alas, né, como queira chamar, e o ataque com Paulinho e Daverson. Pode ser que saia o Saravia para entrar o Mariano, saia o Batalha para entrar o Bruno Fux, saia o... são basicamente essas as principais opções de mudança do Atlético. Se o Atlético poupar, seria algo muito legal pra gente no final das contas. Dos nossos pendurados, tá? Pessoas que se tomarem amarelo hoje, não jogam contra o Atlético Mineiro. Perdão, Atlético Mineiro é o jogo de hoje. Não jogam contra o São Paulo na próxima semana. André, que tá relacionado, e o Martinelli, os nossos 2 volantes. Além deles, Marquinhos e Felipe Melo, que estão no banco, também se levarem amarelo, não jogam contra o São Paulo. Outro que está pendurado é o Diogo Barbosa, mas está lesionado e está fora da partida. A gente vai jogar no Mineirão, eu acabei não dando o nosso histórico no Mineirão, um dos estádios que a gente mais jogou na história, né? São 68 partidas, considerando os estádios fora do Rio, é um dos que a gente mais atuou. 68 partidas por lá, 18 vitórias, 17 empates e 33 derrotas. Nos últimos 4 jogos a gente venceu 2 e perdeu 2. Só que contra o Atlético Mineiro no Mineirão, a última vitória faz um bom tempo, tá? A última vez que a gente foi ao Mineirão e venceu o Galo foi em 2010. Aquele 3-1 de virada que deu início ali, né? No início daquele Campeonato Brasileiro que a gente se sagrou campeão. Se você quiser ir lá apostar numa vitória do Fluminense lá na KTO, saiba que você vai no risco, tá? Porque tá pagando 4,5. Não é o resultado mais provável, tá? Mas considerando a possibilidade do Fluminense enfrentar uma equipe que vai poupar, a odd tem o seu valor. Eu fui também numa odd mais simplesinha, que é do Fluminense fazer um gol no jogo. Tá pagando 1,66. Se o Fluminense fizer um gol na partida, minha aposta já bate. Vai lá na KTO se você quiser fazer essa aposta. Sempre lembro, aposta que você pode perder. É um jogo onde você tem mais chance de perder do que de ganhar, né? Você não entende tanto de futebol assim. Pode ficar tranquilo, tá? Vai lá na KTO, kto.com. Usa o cupom JORNADA, tá? Se for fazer a tua aposta. Vamos lá, cara. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Flávio Rodrigues de Souza. Bem, árbitro que tem um histórico ali com o Fluminense, que recentemente eu fui checar, tá, os jogos que ele apitou recentemente. Os jogos apitados por ele não são tão ruins, tá? As arbitragens dele recentes pelo Fluminense. Mas eu não gosto dele. Eu acho ele um árbitro que se perde demais dentro dos jogos, naquele modo de arrogância, de nenhum jogador poder falar com ele, que distribui cartão e etc. Os últimos jogos a gente levou a pior, tá? Dos últimos 4 jogos a gente perdeu 3. Mas na maioria deles, jogos onde não teve muito o que contestar. Jogo, por exemplo, contra o Coritiba, fora de casa, ele apitou bem ano passado, acertou no pênalti dado contra o Fluminense. No jogo contra o Botafogo, lá também no Engenhão, no Brasileirão desse ano, foi uma arbitragem que, na verdade, ele até errou meio que a favor da gente, numa falta, se eu não me engano, do Martinelli na frente da área, que poderia até gerar uma expulsão do jogador do Fluminense. E mais recentemente ele apitou a derrota para a equipe do Vitória no Maracanã, que aí eu confesso que eu não tenho nem memória da atuação da arbitragem, tal qual foi a atuação bizarra do Fluminense. Então vamos ver, né? O retrospecto nosso com ele é de 19 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Então um retrospecto padrãozinho ali com a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Um comentário só sobre ele. Acho ele ligeiramente caseiro, que é algo ruim hoje pra gente. Então é isso, tá? São 10 para as 2 da manhã, às 5h30 eu tenho que estar
zarpando, saindo de casa em direção ao aeroporto para poder pegar o voo, chegar lá de manhãzinha, porque hoje à noite tem Fluminense em Minas Gerais. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral. Vamos estar lá todo mundo ao vivo direto do Mineirão. Conto com a sua audiência hoje à noite. Até a próxima. Valeu.